Grande abraço para você que acompanha o canal Orlando Batista Esporte, chegando, trazendo notícias para você e dando a geral no panorama nacional com alguns dos principais resultados. No Campeonato Carioca, a equipe do Botafogo largou na frente, mas o Vasco foi buscar o resultado e venceu a partida pelo placar de 4-2. No Campeonato Baiano, o clássico Bavi terminou com a vitória do Vitória pelo placar de 3-2 diante do Bahia. Campeonato Pernambucano, Retrô venceu o Náutico pelo placar de 1-0. Petrolina empatou em 1-1 diante do Central e o Maguari goleou o Flamengo de Arco Verde pelo placar de 6-2. Finalizando, pelo Campeonato Paulista, teve clássico entre Palmeiras e Corinthians e deu empate em 2-2. Você que está acompanhando a gente, não esquece de deixar o like. É importante para o crescimento do canal. Faz o teu comentário, compartilha o link com outras pessoas. Você que chega pela primeira vez, não esquece de fazer a tua inscrição e de ativar o sininho. Olha, no Campeonato Alagoano, a 5ª rodada terminou neste domingo, inclusive com a equipe do CRB já classificada para a fase semifinal do Campeonato Alagoano. Os resultados desta rodada foram os seguintes, lembrando que ela começou no sábado com um empate em 0-0 de Murici e CSA. À noite jogaram também no último sábado o CSE contra o Coruripe e aí deu empate em 1-1. Nos jogos realizados neste domingo, o Asa jogou contra a equipe do Peredense lá em Penedo, venceu pelo placar de 2-1, com direito inclusive ao seu goleiro, o goleiro da equipe do Asa, defendendo uma penalidade máxima. E no estádio Repelé, a equipe do CRB jogou com um time alternativo, com vários jogadores, inclusive da base, mas venceu o Cruzeiro de Arapiraca, que segue sem pontuar na competição, pelo placar de 1-0. Na classificação do Campeonato Alagoano, o primeiro colocado é o CRB, com 13 pontos, já garantido na fase semifinal do Campeonato Estadual. Na segunda colocação vem a equipe do Asa, com 10 pontos, terceiro é o Murici com 8, na quarta, o CSA com 7 pontos. Na quinta, com 6 pontos, vem o CSE. Na sexta, Penedense com 5. Na sétima, Coruripe com 4. E o Cruzeiro ainda não pontuou. Lembrando que o CRB venceu no estádio Repelé e após a partida, o técnico Daniel Paulista fez uma análise do resultado regatiano. Mais uma vitória, acho que a importância do resultado é grande, porque nós confirmamos o primeiro objetivo, que é a classificação, para poder ter a tranquilidade de, nas 2 últimas rodadas, fazermos o planejamento que entendemos necessário. Agora, o jogo, claro, nós fomos o dono do jogo no sentido de ter o controle sempre das ações, um jogo de ataque contra a defesa, jogando sempre no campo do adversário, mas onde nós encontramos muita dificuldade de conjunto, né, de desenvolvimento de jogada, um pouco de, em alguns momentos, uma inspiração maior para termos mais jogadas individuais, e em alguns momentos o jogo ficou até num ritmo mais lento. Mas assim, valeu pela vitória, valeu pela dedicação dos atletas, uma equipe nova, um trabalho que nós estamos fazendo dessa rodagem do elenco, que acho que é importante, se faz necessário, mediante a maratona que nós temos aí pela frente, tanto de jogos, de viagens, e todos estão entendendo isso muito bem. E o mais importante é que continuamos vencendo, continuamos na frente, e acho que isso é o mais importante hoje. Agora, mudar a chave, né? Na verdade, a chave ela já foi mudada, né? Hoje a gente já trabalhou no período da manhã, no centro de treinamento, a provável equipe que vai para o jogo de quarta-feira. Existem algumas pendências que vão ser ainda definidas, temos amanhã, temos a terça-feira também, mas a equipe já começou a trabalhar hoje no centro de treinamento visando esse jogo, que é um jogo, talvez a primeira decisão que nós teremos aí durante a temporada. Daniel, a gente observa que não foi diferente com essa equipe que você colocou em campo, a dificuldade de chutar fora da área, seja com o profissional, a equipe considerada titular hoje também. É o ferrolho que se coloca o adversário, até fica sem condição de chutar fora da área, teus jogadores? Hoje, especificamente, eu acho que faltou espaço, né? A equipe do Cruzeiro ficou muito atrás, o Vitor Caetano não trabalhou no jogo, acho que se tiveram alguns escanteios, mas assim, nada de perigo pela equipe adversária, uma equipe que ficou somente atrás tentando jogar num contra-ataque, numa transição. Nós tentamos pressioná-los ali em alguns momentos, tivemos uma dificuldade porque tanto o Cauã
como o Alejandro, tiveram 2 entradas violentas dentro do jogo e são 2 atletas que tiveram que ser substituídos. O Cauã já no primeiro tempo e o Cauã ainda tentou voltar para o segundo, mas não conseguiu. São 2 atletas que, inclusive, já estão vetados para a partida de quarta-feira. Então, assim, perdemos e aí vai se perdendo conjunto, vai se perdendo mais entrosamento ainda. Salientar a primeira oportunidade de alguns garotos da base, que desde o início sempre foi um trabalho que a gente vem desenvolvendo. Hoje novos tiveram a oportunidade de começar jogando, como o Cauã e o Baranhas, fazerem uma partida como titularidade. Depois entraram vários outros, o Cauã, o próprio Eric, garotos aí de 17 anos que estão sendo trabalhados para que no futuro estejam mais preparados e estejam prontos para ajudar a equipe profissional. Técnico do CRB falando aqui no canal Orlando Batista Esportes. Adriano Rodrigues, técnico do Cruzeiro, também fez uma avaliação da partida da sua equipe no estádio Rei Pelé, sofrendo mais uma derrota e seguindo ainda sem pontuar na competição. A gente sabia que ia ser um jogo difícil, né? O CRB vem invicto na competição, diante da sua torcida. Sabíamos que trabalhamos para isso, né? Na primeira etapa a equipe vinha com um bloco alto, tentando fazer o gol nos primeiros minutos iniciais, né? Conseguimos controlar, mas ficou um pouco mecanizado, né? A gente com a posse de bola, então ficou fácil deles neutralizar nossas ações ofensivas. No segundo tempo a gente conseguiu fazer com que os jogadores se aproximassem mais, tivesse um jogo apoiado e a superioridade por dentro, como a gente tinha planejado durante a semana, né? Mas infelizmente a gente mais uma vez desconectou, os caras fizeram o gol, né? Já vem recorrente, né? Em cada rodada a gente joga, tem um volume maior nos jogos, né? Nos outros jogos, e desconecta e os caras conseguem fazer o gol. Agora o detalhe, né? A equipe até desempenhou um bom futebol no primeiro tempo. No segundo tempo até saiu um pouco mais para o jogo, como você bem detalhou. Mas assim, a qualidade da equipe, Adriano, como o jeito que você pegou, às vezes dificulta no decorrer da competição. Na competição, um tiro curto, como é de 7 jogos, né? É verdade, né? Assim, é muito abaixo, né? Por exemplo, o Cruzeiro, ele se apresentou em novembro, né? Então, ele era para estar um pouco a mais, né? Tanto fisicamente como tecnicamente. Felizmente, cheguei à terceira rodada, né? Então você tem que trocar, como a gente fala, trocar a roda do carro com o carro andando, né? Aí fica um pouco difícil, até porque é jogo Copa Alagoas alagoano e o mercado não nos oferece, né, oferta para que você possa qualificar elenco, e a gente tem que trabalhar até o final com esse mesmo elenco. Agora o CSE, né, jogando em casa e finalizando contra a equipe do Coruripe, 2 jogos difíceis. A matemática ainda nos favorece, dependendo de alguns resultados, né, porque a gente depende do resultado do adversário. Procurar fazer a nossa parte, né? São 2 jogos que não podem ter mais erro, né? A gente vem de 5 jogos só errando, então esses 2 jogos a gente tem que praticamente fazer jogos perfeitos para sair com um resultado positivo. Professor, parabéns aí pelo seu trabalho desempenhado. Claro, já pega esse time aí, né, com essas dificuldades de uma competição. Não é todo mundo que aceita esse tipo de desafio, mas assim, parabéns aí sempre pela sua personalidade, por sempre estar a par e, claro, tendo essa leitura do jogo e, claro, falando conscientemente em relação à partida. Eu quero agradecer a vocês o apoio que sempre demonstraram ao meu trabalho. Adriano Rodrigues falando aqui no canal Orlando Batista Esportes. Lembrando que a próxima rodada, sexta do Campeonato Alagoano, só restam 2 agora. Para terminar essa primeira fase, teremos no próximo sábado, às 4 da tarde, a equipe do Asa em casa fazendo um grande jogo diante do Murici. Às 5 da tarde, no estádio Rei Pelé, o CSA joga diante do Penedense. Teremos no domingo, no complemento da rodada, 2 partidas. Às 4 da tarde, Cruzeiro jogando em casa, em Arapiraca, diante do CSE. E o Coruripe em casa, jogando contra a equipe do CRB. Deixa eu agradecer a você que ficou conosco do início ao fim desse vídeo. Olha, não esquece de deixar o like, de compartilhar, de comentar. E se você está vendo a gente pela primeira vez, não esquece de fazer a inscrição e de ativar o sininho. Valeu? Grande abraço para todos. Fiquem com Deus.